Olá pessoal, André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical, e nesta semana estamos estudando a última lição do nosso trimestre, o terceiro trimestre de 2024, onde nós aprendemos lições maravilhosas da Palavra de Deus. Nós estamos aí finalizando então esse trimestre. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Eu peço a sua ajuda encarecidamente para que inscreva-se nos ajudando. Neste canal nós procuramos pregar a verdade contida na palavra de Deus. Então, inscreva-se em nosso canal. Título da lição de hoje: Esther, a portadora das boas novas. A lição 13 dos adultos, terceiro trimestre, a última lição desse trimestre. Na semana que vem estaremos iniciando então um novo trimestre para a glória do Senhor. O tema da revista diz: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nós estudamos na primeira parte desse trimestre o livro de Ruth e na segunda parte começamos então a estudar o livro de Esther. E nós estamos hoje finalizando este livro maravilhoso da palavra do Senhor. Introdução da revista diz assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Vamos agora para o nosso mapa mental, nos mostrando e facilitando o entendimento de todo o assunto que será tratado nesta lição, começando do texto áureo. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, verso 16. Então nós vamos estudar a respeito disso. Quais as bênçãos que foram atribuídas ao povo judeu por conta da providência divina. A palavra-chave nos diz boas novas. Nós vamos ver o significado desta palavra. O primeiro ponto, então, nos diz o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O objetivo deste ponto é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. E a sinopse deste ponto diz: a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa do seu povo. O segundo ponto nos diz: a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. O objetivo deste ponto, então, é discutir as boas novas da rainha Esther para o seu povo. E a sinopse diz: a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa contra os seus algozes. Então nós vamos compreender que mesmo Amã tendo sido enforcado, morto pela vontade do rei Assuero, depois que descobriu os planos maléficos dele, não revogou essa morte, não revogou o decreto que havia sido escrito para o extermínio do povo. Nós vamos compreender e entender isso. O terceiro ponto diz: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O objetivo deste ponto é conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. E a sinopse deste ponto diz: a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. E a verdade que nós devemos praticar diariamente é: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristezas em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Deus é poderoso para nos ajudar, nos livrar dos perigos e nos dar a paz e alegria. Vamos para o significado então da palavra-chave boas novas. O que significa boas novas? A palavra boas novas vem da língua grega, que diz euangelion, que é a junção de eu, que significa bom, e angelion, que significa
mensagem. Então, as duas palavras unidas formam então boa mensagem ou boa nova, que também da palavra evangelho nós temos a tradução para boas novas. A leitura bíblica em classe, nós faremos então no livro de Esther, o capítulo 8, do verso 4 a 8, capítulo 9 do mesmo livro, verso 29 a 31, e também no mesmo livro, agora o último capítulo deste livro, capítulo 10, do verso 1 a 3. Como de costume, eu quero te orientar a fazer uma leitura bem pausadamente, procurando ler em várias traduções, que isso vai te dar um entendimento ainda maior, vai te dar um entendimento ainda maior na compreensão do assunto tratado nos capítulos. Destaque também as palavras-chave, procure o significado delas, se possível, na língua grega, no latim e também no hebraico, que isso vai lhe ajudar, vai abrir a sua mente. Ok? Lembrando a você que esta aula não substitui a aula presencial. Ela é uma aula preparatória, então, para a aula presencial realizada na sua igreja. Primeiro ponto da nossa lição, lição de número 13, que diz: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O primeiro assunto diz assim, olha, a humildade de Esther e a sua súplica. Então nós vemos no capítulo 8 que Esther, ela novamente ela chega diante do rei Assuero após os últimos acontecimentos, que foi quando ela preparou o banquete para revelar os planos malignos de Amã, e aí Amã, diante do rei Assuero, foi sentenciado à morte por enforcamento, forca essa que ele havia construído para Mardoqueu, mas devido à providência divina, ele acabou caindo na cilada que ele havia preparado. Olha, a morte de Amã não anulou o decreto de extermínio. Por quê? Porque esse decreto estava baseado dentro da lei dos medos e dos persas, que era uma lei muito rigorosa que não poderia ser revogada. Então a rainha Esther, mesmo com a morte de Amã, não anulou o decreto, porque o decreto, quem assinou o decreto havia sido o rei, e nem o rei poderia revogar aquela ordem. Olha só o que diz Esther, capítulo 8, versos 5 a 8, e disse: se bem parecer ao rei, Esther, chegando novamente diante do rei, suplicando para que anulasse o decreto que havia sido assinado anteriormente. Então ela diz: olha, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concedidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então, o rei ele não consegue revogar. Mesmo Esther suplicando novamente para o rei, mas ele disse, deixou bem claro, olha, se você quiser, eu lhe permito que você escreva um outro decreto, mas o que já foi assinado não pode ser revogado. Mesmo confiando em Deus, ou seja, mesmo Esther, Mardoqueu e todo o povo confiando em Deus, eles tinham que fazer a parte deles. Ou seja, é o que diz aqui, ó, confiar em Deus não se isenta de fazer a nossa parte. Então, qual era a parte de Mardoqueu e Esther? Novamente chegar diante do rei
e suplicar pela misericórdia para que pudesse revogar a lei e o decreto de extermínio. Olha só, Josué, ele recebeu as instruções de Deus, do próprio Deus, para que ele pudesse, então, não somente confiar nele, mas que ele se baseasse toda a sua vida e seu ministério na palavra do Senhor, fazendo a parte dele, que Deus iria fazer a dele. Olha só, Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, Deus está dizendo para Josué, Josué, olha, atenta a tudo aquilo que você aprendeu. Não é simplesmente você confiar em mim, mas é você confiar em mim e também em tudo aquilo que Moisés havia lhe ensinado. Aí dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Segundo assunto, segurança jurídica. Então nós vemos que mesmo Esther e Mardoqueu agora estavam seguros, então nada de mal iria acontecer aos dois, porém todo o povo judeu ainda estava sofrendo ameaças. E nós vemos que diante dessa questão, né, a rainha suplicou novamente ao rei e o rei falou assim: não, escreve outro decreto como bem parecer para vocês, que possa de alguma forma ajudar ao seu povo. Mas olha só, olha o que as leis dos medos e dos persas, como elas são severas. Eu coloquei um texto aqui de uma explicação que eu coletei, né, de algumas buscas que eu fiz, falando a respeito da imutabilidade da lei, desta lei especificamente. Olha só, as leis dos medos e dos persas eram conhecidas por sua rigidez e imutabilidade. Uma vez que um decreto ou edito era assinado pelo rei, ele não podia ser alterado ou revogado, nem mesmo pelo próprio rei. Esse princípio é frequentemente mencionado em textos históricos e religiosos, como no livro de Daniel, na Bíblia. Essas características das leis dos medos e dos persas visava garantir a estabilidade e a ordem no império, assegurando que as decisões reais fossem respeitadas e cumpridas sem questionamentos. Então, essa formalização e essa rigorosidade, severidade, imutabilidade destas leis, da lei dos medos e persas, era justamente para que houvesse uma estabilidade nos ditos do rei. Então, uma vez que o rei decretou, está decretado. Mas o nosso Deus, ele também age dessa forma. Se Deus prometeu a você te livrar, te libertar, te abençoar, nada vai revogar esta promessa, porque no nosso Deus, ele é imutável, ele não muda e não tem sombra de variação. Amém? Olha só, vejamos o exemplo, né, de Dario, que era o pai de Assuero, que também passou por uma situação parecida. Olha só, ele viveu uma experiência parecida com a de Assuero e não violou as normas. Ele também não pôde violar as normas dos medos e dos persas. Olha só, vejamos a passagem que fala a respeito disso. Os irmãos conhecem, fala a respeito de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões justamente porque o rei Dario não pôde revogar a lei que havia sido outorgada para Daniel. E nós vemos que ele também, o rei, o próprio rei, entendeu que foi um plano diabólico. Foi um plano diabólico também pelos seus outros governadores para destruir a vida de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 8 e o verso 13 a 15, que diz assim, ó: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse antes 3 vezes por dia faz a sua oração.
Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Ao verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então eles foram lá, eles enganaram o rei Dario para destruir a vida de Daniel, e aí o rei começou a tentar encontrar alguma forma de livrar Daniel. Mas aí os homens chegaram diante dele e falaram: Rei, é a lei dos medos e dos persas, não adianta, você não vai conseguir revogar. Então Daniel teve que ir para a cova dos leões, foi sentenciado a isso e não teve como ser revogado. Mas Deus entrou com providência, você conhece a história, e salvou a vida de Daniel. Jesus também nos deixa um ensinamento, nos dando exemplo, mesmo ele sendo Deus, mas estando em forma corpórea, ele não outorgou ou invalidou as leis terrenas. Então nós vemos aqui em Lucas capítulo 20, verso 21 a 25, Jesus falando a respeito disso e de como se deveria tratar a respeito das leis terrenas, ou seja, nos dando exemplo que nós devemos seguir, sim, as leis terrenas. Nós somos obrigados a isso, como dando um bom testemunho a respeito disso. Então, olha só, o verso 21 a 25 nos diz: E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência. Você percebeu que em todos os Amã ele agiu também na obscuridade, né, tentando enganar e conseguiu enganar o rei Assuero. Também os governadores ali enganaram o rei Dario e estes homens também tentaram enganar Jesus. Mas Jesus, quem que engana Jesus? Jesus é Deus e Deus é onisciente, onipresente. Quem pode enganar o nosso Deus? Mas olha só, o verso 21 diz assim: Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Olha só a malandragem como estes homens vieram para tentar pegar o Senhor Jesus de forma na lei, né? De forma na lei. Então tentaram aí pegar Jesus para que eles pudessem então julgar a Jesus. Mas olha só o verso 23. Entendendo ele, Jesus sabia, meu irmão, Jesus já sabia de tudo, que entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Jesus já atacou na cara deles. Por que vocês estão querendo me tentar? Por que vocês estão querendo me enganar? Aí o verso 24 diz: Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Aí Jesus ele disse-lhes então, né? Jesus dizendo: Dai, pois, a César o que é de César. Ou seja, o que ele ensina-nos nesta passagem, que nós devemos agir como os bons cidadãos, respondendo às leis terrenas. Mas também ele fala: e a Deus o que é de Deus. Então, se você dá a César, se você é uma pessoa honesta, paga os seus impostos, você também tem o dever de pagar também a Deus com sacrifícios, não sacrifícios humanos, mas sacrifícios espirituais. E através dos sacrifícios espirituais está a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honestidade, a nossa idoneidade e também os nossos dízimos. Ah, André, mas os dízimos é oferta física, não é espiritual. É uma oferta física oferecida, mas ela se transforma em uma oferta espiritual. Porque quando você está dando do melhor, você está dando daquilo
que você tem de melhor para oferecer a Deus. E isso no louvor, na adoração, na sua retidão, na sua santidade, mas a oferta e o dízimo também entra nesse quesito espiritual. É uma ação física que chega diante de Deus de forma espiritual. Amém? O louvor é espiritual. A santidade, espiritual. A única coisa que você oferta fisicamente e ela se transforma em espiritual é o dízimo. Então, nós devemos também agir de forma correta. Se nós pagamos os nossos impostos, pagamos aquilo que nós devemos, nós também devemos pagar ao nosso Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa adoração, com o nosso louvor e com os nossos dízimos também. Terceiro assunto, o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas permitiu e emitiu outro, né? Ele permitiu que emitisse outro decreto, uma espécie de contraordem. Então, ele, diante do pedido da rainha Esther, Assuero deixou bem claro: olha, eu não consigo revogar a lei, mas eu permito a vocês que vocês escrevam um outro decreto, como bem parecer. Agora, ele deixou na mão da rainha Esther e de Mardoqueu e como eles iriam trabalhar esse novo decreto. Olha só, Esther capítulo 8, verso 9 diz: então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, ao 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Nós vemos aqui que Mardoqueu e Esther, e a rainha Esther, eles fizeram um novo decreto. E aí solicitaram que os escrivãos do rei comparecessem e escrevessem as cartas. Como nós vimos, eram 127 províncias e dentro dessas 127 províncias havia diversos povos. Então esses escrivãos eram pessoas preparadas que sabiam tanto a forma escrita desses povos como também a língua deles. E aí escreveu esse novo decreto na forma de escrita deles e também no idioma deles, para que todos pudessem saber a respeito desse novo decreto, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida neste novo decreto. Olha só, vamos rever o relato mentiroso de Amã. Por que nós vamos rever esse relato mentiroso? Nós vamos ver porque então o povo que ele havia tramado contra de forma a querer exterminar esse povo, ele mentiu para o rei Assuero. Ele disse ao rei Assuero que esse povo não atendia às leis do rei, mas era mentira. Por que era mentira? Porque o povo, ele mesmo diante do decreto que havia sido assinado e levado ao conhecimento deles, eles não fizeram nada. Eles continuaram do mesmo jeito. Eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter tentado feito tantas coisas, se reunido para tentar armar uma defesa, mas não. Eles se mantiveram ali na posição, confiando em quem? Confiando em Deus. Então, olha só, vamos rever. Esther, capítulo 3, verso 8, nos diz: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Olha só que mentiroso. Mentiroso. O povo já não estava mais cativo no reino da Pérsia. Eles estavam cativos quando ainda era o reino da Babilônia. Quando Ciro assumiu o controle, o governo, né, transformando a Babilônia
na capital da Pérsia, né, no domínio persa, o povo pôde voltar para casa. E os que não quiseram voltar, agora eles viviam livremente, não eram mais cativos ali naquela terra. Então, eles cumpriam, sim, era uma mentira de Amã, dizendo que eles não cumpriam as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Olha só após, com o novo decreto, o povo judeu reuniu-se para se defender. Eles estavam ali esperando em Deus, confiando em Deus. Mas de forma alguma, eles agiram de maneira que o rei então viesse, por exemplo, saber que eles estavam fugindo ou algo do tipo, colocando por terra tudo aquilo que Amã havia falado anteriormente. Olha só, Esther, capítulo 8, verso 11 diz: Nelas o rei concedeu aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se disputassem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem, aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Após receberem o novo decreto, o povo judeu se levantou contra os seus inimigos que eram a favor do mal Amã. Até então, os judeus estavam ali, esperando. Esperando. Por quê? Porque eles estavam conforme a lei do rei. Eles não estavam agindo contra, colocando por terra tudo aquilo que Amã havia falado. E só após esse novo decreto, né, trazendo novas ordens para que eles pudessem se organizar e se defender. Olha só, Esther capítulo 9, verso 1 diz: E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário, porque aí o povo teve tempo de se reunir, se armar para se defender. E aí então sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Então eles foram se defender. E aqueles grupos que haviam se formado, porque estavam lá no partido de Amã, estavam no grupo de Amã, foram enganados também por Amã, eles se mantiveram, né, por causa do decreto que não podia ser revogado. Mas aí acabaram também sendo mortos e perseguidos por causa da estratégia e da união que os judeus formaram em defesa do seu povo contra essas pessoas. E muitos dos povos, dos próprios povos, uniram-se ao povo judeu contra esses grupos, vamos dizer aí, né, trazendo para os nossos dias, esses grupos terroristas. Então, muitos dos povos ali que estavam convivendo juntos, se uniram ao povo judeu contra esses grupos extremistas para acabar com esses grupos extremistas. Então, nós precisamos aprender, confiar em Deus. O povo judeu confiou em Deus. E só quando a nova ordem veio, que aí então eles assumiram o controle, se uniram e foram para a luta. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que diz: a rainha Esther escreve as boas notícias para o seu povo. Até então, muitos nem sabiam que a rainha Esther era uma judia e que havia assumido o trono. Muitos não sabiam, não conheciam. Agora ela se dá a conhecer a todo o seu povo. O primeiro assunto diz a comemoração dos judeus. Então, quem é que escreve um novo decreto não é mais o mau Amã, mas sim Mardoqueu, que escreve agora um novo decreto. Após aquele decreto para que o povo judeu se defendesse, ele escreveu mais outro decreto, mas agora decretando uma festa para o povo de Deus, o povo judeu. Olha só, Esther, capítulo 9, verso 20 diz: E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Só que agora esse novo decreto não era para todos os povos que se encontravam dentro das províncias
do rei da Pérsia, do rei Assuero. Essa carta ela foi direcionada somente para o povo judeu. E o que dizia então essa carta? Né? Olha, Mardoqueu ele registrou os fatos e escreveu as cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa. O teor dessa carta tinha a informação de tudo que havia acontecido e que eles deveriam, nessa data, exatamente no dia do extermínio, comemorar a grande vitória e que isso permanecesse perpetuamente. Olha só, que é o que traz o nome, né? A festa de Purim. Amã havia lançado sorte, que é por, no singular é por lançar sorte, para matar os judeus no dia 13. E agora, Mardoqueu então escreve: vocês, todo o povo judeu, deve comemorar nesse dia 13 e no dia 14, e seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. E essa comemoração ela é realizada até os dias de hoje. Então, mais uma confirmação de que esta história não é apenas uma história, mas sim uma história verídica. Certo é que esta comemoração ela se tornou uma comemoração perpétua, que Deus agiu livrando o povo do extermínio. Então, se chama a festa de Purim, a festa do dia da sorte do povo judeu. Segundo assunto, a carta e o decreto de Esther. Esther também, né, Mardoqueu escreveu um decreto, dois decretos. O primeiro, Esther ajudou ele, o segundo foi ele que escreveu, mas agora a rainha também, ela se dando a conhecer a todo o seu povo, ela também escreve um decreto. Olha só, Esther, capítulo 9, versos 31 e 32. Para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. Então, este dia de comemoração não é apenas um dia de festa, mas é um dia de orações, de jejum, né, de todo o povo judeu, lembrando desta grande providência do Senhor, livrando o povo judeu do extermínio completo. Olha só, o verso 32 diz: e o mandado de Esther estabeleceu os seus sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Aleluia! Deus é poderoso e está no controle. Aleluia! Se Deus lhe prometeu, ele vai cumprir. Você vai sobreviver e as lutas se transformarão em vitória na sua vida. Você tem que fazer como Esther e Mardoqueu, confiar no Senhor, como todo o povo judeu fez, confiou no Senhor. E o dia que estava marcado para a morte deles se transformou em um dia de vida, de vitória, de paz e de alegria. O dia de Purim, a festa de Purim. Terceiro assunto diz a exaltação de Mardoqueu. Então, nós vemos que a rainha Esther, uma judia, uma menina órfã, chegou ao trono do maior reino, talvez fosse o maior reino da terra naquela época. Então, uma menina que veio pobre, né, de uma família que estava como escrava naquele país, e Deus a exaltou de tal forma que ela passou a ser a rainha, grande rainha Esther do povo persa. E Deus, como ele age de forma soberana, ele também iria exaltar a Mardoqueu. Então, a bênção que Deus derrama, ela é completa. Ela não é dada por metade, nem parcialmente, mas a bênção que Deus concede para os seus escolhidos,
para os seus filhos, para aquele que está na posição e que confia no Senhor, ela é completa. Vejamos, olha, as bênçãos que Mardoqueu recebeu de Deus foram completas. O rei Assuero, deu a Mardoqueu o seu anel de confiança. Então Mardoqueu, ele passou então a ter um grande reconhecimento diante de todo o reino persa. Esther também colocou Mardoqueu sobre a casa que era de Amã. Então Mardoqueu, para quem vivia em um casebre pobre, simples e humilde, Deus agora colocou ele em um palácio, porque Amã também vivia em um palácio. E a rainha Esther colocou ele então para governar aquela grande casa, aquele grande palácio. Também Mardoqueu passou ao cargo de segundo no reino persa. Encontra-se em Esther capítulo 10, verso 3. Olha aonde Deus colocou este homem. Então, meu irmão, confia no Senhor. Confie em Deus, espera no Senhor. Se você está agindo certo, se você está confiando em Deus, se você está sendo uma pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus já está te exaltando. Você que está me ouvindo, você que é um crente, um cristão, confia em Deus, Deus já está te exaltando. É só você olhar de onde você veio e aonde você está. Você já está em um grande lugar, você já está sendo exaltado pelo Senhor. Mas Deus ainda tem muitos e muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. Olha só o que diz Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, se você é um crente fiel, que está na posição, Deus vai te exaltar. Tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir, porque nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Nem o tempo, nem o tempo pode impedir os propósitos de Deus e nem as ações espirituais. Ou seja, então nada pode impedir os propósitos de Deus na sua vida. Chegamos agora ao nosso último ponto, terceiro ponto. Mais uma vez eu quero te pedir, inscreva-se em nosso canal, nos ajude essa obra a crescer, alcançar mais e mais vidas, para que essas vidas conheçam, tenham conhecimento da palavra de Deus, para que a sua vida seja transformada, que a sua vida seja uma vida de vitória. Então, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e parentes, dê o like no gostei e deixe também o seu comentário. E mais uma vez eu quero te dizer, a nossa aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial. Então, participe sim de uma escola bíblica dominical na sua igreja, que você vai ver as bênçãos que Deus vai derramar na sua vida. Você vai poder participar da aula e poder conhecer e saber muitos testemunhos. É porque a escola bíblica dominical é maravilhosa. Ela nos traz uma fonte inesgotável de conhecimento. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada. É a palavra de Deus que está sendo ensinada. Então participe. Mas fique conosco também, né? Participe aí do nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, que nós agradecemos muito, né, pela sua atenção ao nosso canal. Então vamos lá, terceiro e último ponto da nossa última lição desse trimestre. Que bênção que nós estamos encerrando para a glória do Senhor, de forma maravilhosa, onde nós aprendemos muitas lições poderosas para a nossa vida. E em breve, semana que vem, nós já vamos começar um novo trimestre maravilhoso, falando do quê? Das promessas de Deus. Então, fique conosco, se inscreva, ative as notificações para você ficar ligadinho junto conosco em todas as lições que nós estaremos postando para você aprender e também, se você ministra a aula, poder dar uma aula de excelência. Vamos lá, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. O primeiro assunto diz, uma mulher notável. Nós vemos aí na Bíblia, na palavra de Deus,
diversas mulheres, exemplos de milhares, né, de muitas mulheres notáveis na Bíblia, que fizeram a diferença na sua época, uma época difícil, e elas se levantaram a favor da obra do Senhor, a favor da devoção e fidelidade a Deus, para ajudar o seu povo, ajudar a sua família, aleluia, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E olha só, Esther é uma dessas mulheres notáveis, pois ela se levantou. Olha só o que diz, ó. Quando Esther entendeu o seu propósito de Deus, né, o propósito de Deus na sua vida, as coisas mudaram. Então, se você ainda não sabe, busca o Senhor através da oração, busca Deus para que Deus revele a você qual o seu propósito. Foi o que aconteceu com Esther, essa mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus na vida dela e aí as coisas começaram a mudar. Ela pôde entender que aquela luta, que aquela provação não era física, mas era espiritual. Então ela usou as armas espirituais para vencer o inimigo. Esther capítulo 4, verso 14 a 16 diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, verso 15, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Depois que ela entendeu isso daí, esse propósito, então ela falou: não, vamos lutar, mas essa luta não é física, é espiritual. Então vamos orar, vamos jejuar. E eu entrarei na presença do rei. E se for para perecer, perecerei. Mas eu confio em Deus e eu creio que a vitória é nossa. Ela botou essa confiança e foi, e Deus lhe concedeu a vitória. Olha só, 1 João, capítulo 2, verso 17, olha o que diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus e começamos a fazer e agir conforme a vontade de Deus, nós vamos permanecer. Foi o que aconteceu com essa mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus na sua vida. E aí então ela começou a agir e permaneceu e conseguiu a vitória para a sua vida e para o seu povo. Segundo assunto, a banal guerra dos sexos. Nós vemos em nossos dias que existe uma grande individualidade. Muitos que dizem que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que estar abaixo do homem, mas a palavra de Deus não revela isso. Homens que agem dessa forma e que têm esse pensamento estão agindo errado. E mulheres também que pensam de forma errada também estão com pensamentos equivocados. Isso está completamente errado. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Muitos falam até mesmo que a Bíblia ela é machista, mas a Bíblia não é. Pois é a Bíblia que trouxe o ensino para a humanidade a respeito do que é ser uma família. Então, como que a Bíblia ela é machista? Quem fala isso, quem tem esse pensamento, não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou o homem e mulher os criou. Deus, ele não criou somente o homem. Aqui nós vemos que Deus criou o homem e a mulher. Deus não fez o homem acima da mulher, nem a mulher acima do homem ou abaixo do homem. Não. Nós estamos em pé de igualdade. O homem e a mulher, ela sempre esteve em igualdade, mas cada um com a sua função, exercendo, né, o seu domínio definido.
Mas Deus de forma alguma colocou a mulher abaixo ou acima. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus, ele fez uma ajudadora. Então, Deus criou a mulher com uma função específica, como Deus também criou o homem para uma função específica, mas não que um está acima do outro, não, mas para que vivam em união. A palavra de Deus fala que o homem e a mulher são uma o quê? Uma só carne, elas se unem em uma só carne. Não existe divisões, não existe isso. Isso é o homem que tem colocado. Isso daí são pessoas que não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus e com a sua palavra, com a palavra de Deus, que ficam criando narrativas erradas para justificar, tentar justificar os seus pecados. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Assunto 3, o contexto cristão. Eu quero aqui destacar uma mulher que foi uma mulher notável, que é da nossa época, a nossa irmã Celine Martins Albuquerque. Olha só o relato que eu trouxe para a sua meditação. Mais conhecida como a irmã Celina, foi uma figura importante na história do pentecostalismo no Brasil. Quando os missionários vieram para o Brasil, pregaram a palavra, a primeira pessoa que aceitou esta palavra e começou a acolher os missionários foi justamente a irmã Celina Martins Albuquerque. Várias reuniões aconteceram na casa desta mulher. E ela foi, então, uma figura muito importante na história do pentecostalismo no Brasil. Ela foi nascida em Manaus, Amazonas, em 19 de dezembro de 1874. Ela se casou com Henrique Albuquerque aos 25 anos. E a irmã Celina foi a primeira, preste muita atenção, ela foi a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo em solo brasileiro, quebrando aí o estigma que isso era só para os homens, reservado somente aos homens. Não, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, dando início ao pentecostalismo no Brasil. Aleluia! Esse evento ocorreu em Belém do Pará, em 8 de junho de 1911, após ela ter aceitado a doutrina pentecostal pregada pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esse batismo foi um marco significativo, pois ajudou a fundar a Assembleia de Deus no Brasil. Durante uma série de cultos de oração, ela buscou fervorosamente a promessa de Deus. E em uma dessas noites, enquanto orava em casa, começou a falar em novas línguas, um sinal do batismo no Espírito Santo, ou uma confirmação. Esse evento impactou a comunidade cristã da época, consolidando o movimento pentecostal no Brasil, levando à formação da Igreja Assembleia de Deus. Então, dentro do nosso contexto cristão, da nossa denominação, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, nós destacamos essa mulher notável, que foi a primeira mulher, uma mulher, a receber o batismo com o Espírito Santo, falando novas línguas, em confirmação ao batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão, deixa de ser machista. Deixa de ser machista, mas deixa Deus usar as irmãs do círculo de oração, grandes mulheres. Aqui é apenas uma mulher que eu estou destacando, mas existem várias mulheres que lutaram fielmente para que a palavra de Deus fosse transmitida. E a Assembleia de Deus, falando especificamente da Assembleia de Deus, ela só é a igreja que ela é hoje, uma igreja grande, forte, firme, por causa dessas mulheres notáveis, mulheres que lutaram, deram suas vidas em favor da obra do Senhor, em favor de pregar
aleluia, e alcançar vidas para o reino de Deus. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Você, mulher, se sinta valorizada através do exemplo dessas e tantas outras mulheres, que são mulheres fervorosas, valentes, usadas por Deus para que a obra do Senhor e a vontade do Senhor seja feita aqui na terra. E uma vez que você está debaixo, aleluia, do poderio de Deus, que você está resguardada em Deus, nada poderá te parar. Receba esta palavra de incentivo. E assim nós finalizamos então o nosso estudo. Vamos então finalizar agora com a leitura da conclusão da revista. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por você ter estado conosco em todas as aulas que nós apresentamos. Às vezes nós apresentamos na sexta, outras no sábado, mas sempre estamos apresentando as aulas da Escola Bíblica Dominical e outros vídeos que nós postamos durante a semana, também relacionados com a Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você aqui conosco. Quero te agradecer de coração, que Deus venha te abençoar. Reveja todas as lições, né? É um compêndio de aulas que você vai ter disponível para você poder tirar outros estudos, não somente da Escola Bíblica Dominical, esboços para ministrações, é muito válido, você vai se edificar e aprender ainda mais e mais e mais da palavra do Senhor. Reveja todos os pontos que nós comentamos, o ponto 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, ponto 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo, e o ponto 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Deus te chamou, mulher, para ser relevante, para ser, aleluia, uma base de sustentação da obra do Senhor. Deus vai te usar se você se colocar à disposição do Senhor. Reveja também o nosso mapa mental e que Deus te abençoe. E eu espero você na próxima semana, onde nós estaremos iniciando um novo trimestre para a glória do Senhor.